Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao evento de hoje. Todos nós que nos encontramos nesta sala virtual espiritual, não somente nós deste educandário espiritual, mas todos aqueles que vão chegando pelo nosso canal de transmissão do YouTube, do Facebook e também pelo canal da Web Rádio Fraternidade. Sejam bem-vindos a este encontro de almas, de aprendizes da vida, onde somos convidados amorosamente a refletir um pouco mais sobre nós mesmos nessa longa caminhada evolutiva ofertada por Deus, Pai de amor de todos nós. Para nós iniciarmos, então, este encontro com todos aqueles que já estão chegando, a Manuela, a Magna, a Célia, Miguel e os demais que vão chegando, vamos convidando, então, para que todos nós possamos juntos iniciar este encontro feliz com nossa harmonização. Para aqueles que gostariam de cerrar seus olhos físicos, entrar em recolhimento interior, sintam-se à vontade. Vamos, então, trazer o foco da nossa atenção para o nosso mundo interior, conectando com a essência de nós mesmos, filhos de Deus que todos nós somos, seres dos dois planos da vida. Neste instante de recolhimento, desconectarmos do exterior, voltarmos para o interior e nos acolhermos como seres essencialmente do bem que todos nós somos, criados por Deus, Pai de infinito amor e bondade, para que nós aprendamos a nos amar e amar a vida. Nossa gratidão por estes momentos únicos e felizes, preparados pelos mentores espirituais, nossos companheiros de jornada, nossos amigos de verdade, que nos antecederam preparando essa ambiência espiritual, para que nós possamos fortalecer-nos em espírito, na compreensão e assimilação, aceitação dos conceitos apresentados, sempre dentro de um olhar amoroso, de autovalorização, da vida, que é um presente de Deus para todos nós. Nossa gratidão pela vida, pelas experiências que buscamos para a construção da felicidade real. Nossa gratidão pelo amigo de todos nós, Jesus, o nosso irmão, o nosso companheiro de todas as horas, por nos sinalizar este caminho libertador para a construção do amor em nossos corações e nossas mentes. E sentindo-nos unidos e conectados por essas ondas de fraternidade, de solidariedade, de irmandade, como aprendizes, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, damos as boas-vindas. Quem mais já chegou? A Ana Isabel, o Miguel, a Viviane e demais. Uma boa noite novamente. E assim vamos então iniciar o nosso encontro de hoje, onde temos um evento especial, uma live, abordando o tema a valorização da vida como caminho para a felicidade. E para facilitar esse tema, nós temos a presença do nosso companheiro, Dr. Sérgio Thyssen, que a maioria de nós já conhece, mas vamos fazer uma breve introdução, se caso alguém não o conheça. Dr. Sérgio Thyssen reside no Rio de Janeiro, Brasil. Médico cardiologista e físico, especialista em física da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro Ser, em Copacabana, Rio de Janeiro. Articulista do Jornal de Estudos Psicológicos em Londres. Conferencista nacional e internacional. Seja muito bem-vindo ao The Spirit Psychological Society mais uma vez.
Dr. Sérgio Thyssen vai estar abordando essa temática de forma interativa, portanto, a todos que estão chegando, sintam-se à vontade de trazer suas perguntas, que ele vai estar disposto, aberto, disponível a respondê-las. Sem delongas, Dr. Sérgio, seja bem-vindo e passamos a palavra a você. Muito bem, muito boa tarde, Evanise, boa tarde a todos os amigos que vão nos acompanhando hoje nas nossas reflexões. Eu queria agradecer imensamente a todos, especialmente a você, Evanise, por termos mais esta ocasião de encontro, de trabalho, em torno dos ideais espiritistas, em torno de tudo aquilo que você vem semeando no Reino Unido e dele para toda a Europa e para o mundo. Eu fico muito contente de podermos examinar essa temática hoje. Queria dizer que todos vocês que acredito, em grande maioria, sejam espiritistas, sejam espíritas, vocês tenham noções muito boas a respeito de tudo que a doutrina dos espíritos nos vem revelando quanto à realidade deste mundo. Mas eu gostaria de lembrar, talvez até em mais esta ocasião, que a humanidade do planeta Terra, ela não é uma humanidade de referência. Nós precisamos, como que considerar, não é que a Terra seja um mundo à parte, e por isto mesmo a sua humanidade, mas uma questão muito simples. Emmanuel nos deixou muito claro quanto à Terra ser um grande educandário, uma escola, por assim dizer, relativamente primária, no sentido da grande escolaridade da vida, mas outros espíritos da mesma hierarquia, eu diria, sempre, até pela própria experiência nossa, na fronteira entre medicina e espiritualidade, o quanto a Terra é um grande hospital. Ou seja, se nós somos, como Emmanuel disse, 20 bilhões de humanos, nos dividindo entre os 8 bilhões de encarnados e os 12 bilhões de desencarnados, isso significa que, na grande maioria, nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, espíritos com dificuldades muito antigas, eu diria, com experiências históricas muito difíceis, com, é claro, esforços relativamente a qualquer um de nós, no sentido de uma evolução a cada período reencarnatório. Mas nós ainda fizemos esse processo evolutivo de uma maneira muito morosa, gradual, como deveria ser, mas muito lenta. Então, se nós olhamos agora a realidade do nosso mundo, nós vamos, onde quer que nós estejamos, seja o país que for, a cidade, a cultura, nós percebemos as dificuldades das pessoas, de um modo geral, onde nós nos encontramos, como era de se esperar, dificuldades análogas de pessoas que estão distribuídas pelo mundo inteiro, né? Os problemas humanos, eles são problemas como que muito semelhantes entre si, independentemente de onde nós estivermos agora. E como vocês sabem bem, é claro que nós temos notícias sobre a história humana. Quando estudamos história, estudamos os registros de tudo que já houve, que pôde ser registrado ao longo de 5.500 anos, que é o período que nós temos de história humana registrada. A história da Terra e da humanidade nossa, ela é muito mais antiga, mas conhecimento sobre ela
é algo de 5,5 milênios para cá. E as dificuldades que foram vividas foram imensas. E o que é curioso é que, apesar de tanto progresso material, no sentido de tecnologia, no sentido de recursos que a ciência, de um modo geral, nos permitiu obter e favoreceu e favorece hoje o nosso adiantamento, num certo sentido. Somos capazes hoje, através de questões do desenvolvimento científico, de fazermos algo que nós, há 20, 50 anos atrás, não poderíamos imaginar que seriam capazes de nós obtermos. Mas, por outro lado, é muito significativo e muito claro, né, que nós, pelo tipo de dificuldades que temos hoje e tivemos nas últimas décadas e ainda possivelmente teremos nas próximas, nós ainda somos um mundo, vamos dizer assim, cheio de dificuldades que resultam das nossas imperfeições. Então, isso só corrobora para nós todos que refletimos um pouquinho sobre tudo isto, sobre quem somos nós, que espíritos, que almas que nós somos. E aí vem aquelas reflexões que os espíritas aprenderam com Kardec, quem somos, de onde viemos, o que é que de fato nós estamos fazendo na Terra, quais são as perspectivas individuais, pessoais e coletivas quanto à vida futura, aqui mesmo na Terra, para não precisarmos entrar em outras considerações que são válidas e que dizem respeito à ideia da imortalidade, à noção das reencarnações sucessivas e que já aconteceram, acontecem hoje e seguirão o seu curso natural, possibilitando que nós avancemos naquilo que importa, que, a par de aquisições e progressos tecnológicos, nós tenhamos o essencial, porque nós ainda não temos. Então, quando eu me refiro ao essencial, é a ideia de espíritos ou almas ou pessoas, seres humanos felizes, no sentido de uma felicidade que, como Jesus dizia, não é a felicidade deste mundo. Estamos falando agora de algo que é uma construção, é uma edificação que nos remete a uma outra ideia espírita linda que está no capítulo Sede Perfeitos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ideia do homem de bem. Então, nós estamos progredindo, mas é bem verdade, tem sido um progresso muito vagaroso, como eu comentava antes. E quanto menos nós progredimos espiritualmente no rumo da felicidade legítima, real, que é aquela muito além da vida comum das pessoas no dia a dia, daquilo que hoje é como que conhecimento geral de todos, né? Nós ainda precisamos trabalhar essas questões entre nós, como irmãos e como amigos, para que nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos vem revelando, nós possamos adiantar este processo. Porque enquanto nós vivermos como temos vivido, numa espécie de estagnação espiritual, o que nos caracteriza? Como que o sofrimento, as agruras, as dores humanas, as dores morais. E nós estamos, não porque eu sou médico,
porque isto é patente aos olhos de quem quer que seja, né? Mas a medicina nos tem permitido, e a atividade mediúnica em auxílio aos pacientes, nos tem permitido uma ideia da realidade um pouco além, talvez, daquela que as outras pessoas possam ter a partir do alcance das suas visões comuns, quando nós não entramos no mundo dos espíritos. E nós temos entrado há muitas décadas e temos conhecido um pouco melhor, talvez, o que exista do outro lado. Então, as coisas se correlacionam. No mundo material, nós somos os mesmos que os espíritos desencarnados e vice-versa. Estamos mudando o nosso cenário quando desencarnamos, vivemos na erraticidade todo um período, mas depois reencarnamos novamente e vamos seguindo este longo processo evolutivo de cada um de nós. Então, quando nós falamos em vida, curiosamente, talvez valha a pena nós buscarmos uma ideia não da vida física, que talvez fosse a nossa primeira, como que, reflexão. A vida física é extremamente importante. Se eu pensar com vocês, é o maior projeto de Deus a nosso benefício. Nos retirarmos da pátria espiritual e, vezes sem conta, nós voltarmos ao plano físico em reencarnações sucessivas, para que em cada uma delas, e a que mais importa hoje para qualquer um de nós, é a atual. As outras já se foram. As do futuro virão a seu tempo, a sua hora e no seu devido lugar. Mas aquela que é a maior oportunidade que as nossas almas ou espíritos têm na realidade das nossas condições é a vida atual. Mas nós não podemos esquecer da vida eterna, da ideia de que, como filhos de Deus, nós tivemos como que milhares e milhares de anos, vamos dizer, palmilhando as estradas do mundo, não só deste mundo, de outros mundos também, buscando a evolução de que carecíamos de realizar. E também acontecerá de agora para o grande futuro. Então, vida, nós temos que pensar em cada um de nós, nas nossas e as vidas de todos, como algo que transcende a vida material, que é muito além desta. E se a nossa vida material muitas vezes é colocada em risco por causa de possibilidades de doenças, enfermidades, patologias humanas, biológicas, doenças mentais, independentemente disso, nós temos uma vida essencial, que é a vida eterna de todos os filhos de Deus, e nós somos como que exemplos disso tudo. Então, por um lado, meus amigos, aconteça o que acontecer, nada pode alterar aquilo que é da essência divina em cada um de nós. De tal forma que nós vamos recordando que é como se houvesse e há um núcleo saudável da alma humana. Esse núcleo é obviamente divino e não há nada no universo que possa alterar esta essência, este núcleo central. De tal maneira que vamos mundo afora, vivendo como fizemos no passado, no presente, será assim no futuro, as mais variadas experiências.
mas ninguém pode adulterar, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora, esta realidade divina em cada um dos filhos de Deus. Então, essa é uma ideia. A ideia de que quando pensamos em valorização da vida, eu diria com os amigos aqui presentes e aqueles também que estarão nos acompanhando em algum outro momento mais adiante, a valorização da vida, a primeira valorização é a vida divina, de absolutamente, sem exceções, de todos os filhos de Deus. Mas nestes dias que nós vivemos, não apenas porque estamos no dia 26 de setembro, no mês do Setembro Amarelo, da ideia de todo o empenho da sociedade de trabalharmos a questão do suicídio, né? A valorização da vida neste outro aspecto é da vida humana do encarnado, da vida presente, da vida atual, que nós todos, 8 bilhões, possuímos hoje. Então, se a vida atual é o mais elevado e mais importante momento dentro do grande projeto de Deus a nosso benefício, a benefício de todos os seus filhos, nós precisamos valorizá-la, mas ao mesmo tempo, até para que essa valorização seja efetiva, a ideia de que nada nos vai acontecer. Nada, vamos dizer assim, que venha das circunstâncias que possa modificar o projeto de Deus para todos os seus filhos. Pela vida, pelas conquistas espirituais, por uma vida futura progressivamente mais feliz, com uma felicidade que não é aquela apenas que nos venha dos céus. A partir da paternidade e por causa dela, da sublime amorosidade de nosso Pai. Mas uma felicidade construída por cada um de seus filhos, que é algo de uma incumbência nossa. Então, meus amigos, nós precisamos valorizar que mundo que é este e, de verdade, quem somos nós, o que nós temos feito, o que estamos fazendo agora, quais são as perspectivas para o grande futuro no que diz respeito a cada individualidade humana, onde quer que viva hoje na Terra. E também do outro lado, no mundo dos espíritos. Queria lembrar com vocês a ideia de que a doutrina dos espíritos nos ajuda imensamente a podermos ter uma ideia melhor da nossa própria realidade, da realidade do mundo como um todo. Até para nós entendermos que quando ela ensina sobre expiações e provas, em seguida já vem com esta noção a ideia de que qualquer um de nós pode ter que experimentar, numa ou noutra época das nossas existências, alguma questão que sejam muitas, aquelas que nos submetam a provas mais ou menos rigorosas e a expiações que têm a conotação do sofrimento, em função de quê? De que a vida sendo eterna, todos nós tivemos um passado. E este passado pode mostrar as suas consequências quanto ao que já foi vivido na presente existência. Qualquer enfermidade, qualquer transtorno, qualquer acidente mais grave, qualquer transtorno mental, qualquer prejuízo
no campo da vida familiar, da vida profissional. Tudo isto é praticamente quase sempre resultado de quem nós somos, do que nós vivemos e do que nós precisamos administrar, daquilo que a própria lei de causa e efeito, de ação e reação, vai nos trazendo no dia de hoje, em cada oportunidade de cada existência. Por isso, a importância da valorização, primeiro, da vida espiritual, da vida essencial, da vida eterna, da vida que é toda ela, obviamente, um resultado do amor de Deus quando criou a cada um de seus filhos. Mas, além disto, a vida humana, a vida do encarnado, onde quer que ele esteja. E nós não podemos esquecer que boa parte dos espíritas vive numa condição razoável do ponto de vista humano, social, do ponto de vista de questões bem típicas da nossa realidade. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma distribuição de sofrimento no mundo que, para muitos que não se preocupam de conhecer melhor a realidade no planeta, é como se não pertencesse a nós. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que dilatar a nossa visão, nós temos que ampliar o nosso entendimento. Porque se nós residimos no Reino Unido ou no Brasil, dependendo das condições, ou seja, qual for a nação e a cidade, todos nós temos procurado o melhor em termos de conforto, em termos de benefícios a qualquer nível. Mas nós não podemos deixar de compreender o sofrimento humano que há ao nosso lado, dos nossos vizinhos. Quando eu digo vizinhos, não são as nações vizinhas, são as pessoas, muitas vezes na mesma comunidade onde nós vivemos. Mas não é a, vamos dizer, distância física que importa, porque o sofrimento que acontece em qualquer região da Terra, é preciso que nós compreendamos que ele deve ser como que preocupação de qualquer um de nós. Nós não devemos esperar que as provas e as expiações nos visitem, ou se elas já estão nos visitando, que nós apenas cuidemos delas. Porque na sociedade, de um modo geral, e eu diria com os amigos aqui, a civilização, nós estamos vivendo momentos cruciais, momentos muito desafiadores, seja no Brasil, seja nas Américas, seja na Europa, na Ásia e muito no continente africano. É claro que as vicissitudes que estão sendo como que experimentadas hoje no mundo inteiro, de certo modo, elas sempre existiram. Por exemplo, as doenças, as guerras, a violência, os conflitos, tudo isso, infelizmente, fez e ainda faz parte da nossa história. Mas nós nunca tivemos melhores condições de sermos conscientes da realidade do planeta. Porque nós não tínhamos meios adequados de conhecermos de onde nós estivermos o que acontece em qualquer ponto da vida humana no planeta. Lembrando de latitudes e longitudes. Lembrando que hoje nós podemos sondar o que acontece em qualquer lugar. E tudo o que acontece na Terra deve
nos importar, deve nos sensibilizar, porque eu gosto de lembrar com os amigos que os espíritas, nós somos hoje 0,7 milionésimos% da população do planeta Terra. Ou seja, nós somos um grãozinho de areia numa praia mais ou menos extensa. E, portanto, aquilo que nós compreendemos, aquilo que em tudo a doutrina espírita nos ajuda a compreender sobre nós mesmos, sobre a realidade mais próxima, sobre as questões humanas de um modo geral e sobre o mundo como um todo, isto é para muito poucos. E por causa da doutrina espírita, que nos convida às melhores reflexões sobre como é o mundo, o que nós estamos objetivando com nossas vidas por aqui, ao mesmo tempo ela nos convida veementemente a sermos aqueles que possamos, como que em recebendo ou buscando as sementes de luz do Consolador prometido e, portanto, do Evangelho de nosso Senhor Jesus, nós estarmos não só cuidando melhor de nós mesmos, mas abrindo mão de tantas coisas que são, vamos dizer, aquelas que não tenham tanta importância para nós como já tiveram outrora, para que nós dediquemos o melhor de nós. E eu me refiro ao tempo, me refiro à energia, me refiro a tudo aquilo que cada filho de Deus é capaz de, uma vez deixando a sua própria dificuldade, carência, a sua tendência a buscar para si, para que ele busque promover com todas as forças de suas almas o melhor para o mundo, o melhor para cada pessoa, o melhor para os animais, para as florestas, para a grande natureza construída por Jesus na terra a nosso benefício, mas, sobretudo, para os espíritos, para as almas. Então, se nós nos lembramos por isto mesmo em relação à doutrina espírita, nós devemos nos empenhar mais e melhor, para que este grande todo vá como que ganhando mais e mais luzes que tenham brotado em qualquer um dos nossos corações, nas nossas mentes, nestes altares divinos do mundo íntimo de qualquer um, para que de mãos dadas a todos os demais, mãos visíveis e mãos invisíveis, nós possamos, de mil modos, nos tornarmos úteis neste processo, que vai muito além dos investimentos pessoais, para irem como que numa ampliação de horizontes, que nós possamos, então, trabalhar usando todas as nossas horas, todas as nossas oportunidades para favorecermos a vida das outras pessoas. Basta que nós, se já não compreendemos assim, que nós voltemos a examinar Allan Kardec, os livros básicos, a revista espírita, que nós voltemos as nossas atenções aos livros de Emmanuel, os romances, os livros de instrução, a série sobre o mundo espiritual de André Luiz, Humberto de Campos, Joana de Ângeles e tantos outros autores, mas sobretudo estes,
porque eles nos dão a base de qualidade. E a outra questão é que a mera leitura inicial desses livros, e outros, claro, também, são leituras em que nós sorvemos conteúdos. Esses conteúdos, eles vão preenchendo os nossos vazios. Vazios multimilenares. E se são vazios, é porque eles estão conosco, fazem parte da nossa realidade até hoje. Mas, na medida em que eu vou refazendo as leituras, ou se eu tenho ou algo prestes a ser um entendimento melhor, um alcance maior das coisas, cada frase vai me servindo como um convite no sentido de eu ir me preparando para, apesar das minhas limitações, e todos as temos, nós comecemos a empreender, não é? Sonhos para a vida atual ser uma vida que melhor corresponda às ânsias do meu espírito, da minha alma, para que diante de todo esse contexto tão grave, desse momento tão sério da história da humanidade, eu me torne não só uma pessoa melhor, mas uma pessoa mais útil. Quando eu estou dormindo, quando eu estou em vigília. Qual é a ideia? A ideia de vida não é apenas a ideia da vida física, da vida de quem está acordado, de ir, por exemplo, de manhã até o anoitecer ou até adormecermos de novo. É uma ideia de vida que é muito antiga em qualquer um de nós. E a ideia de que não é porque estamos encarnados que nós estaremos deixando a vida no mundo espiritual. Porque à noite, se nós nos preparamos para que a noite seja um período de enriquecimento, de busca de crescimento mesmo, mas também de trabalho na erraticidade. Nós todos estamos na erraticidade todos os dias. Claro que nós estamos usando a palavra, que é uma palavra que tem aquela conotação de um período entre uma encarnação e outra. Então, nós não precisamos morrer para trabalharmos e continuarmos durante as noites encarnados construindo o homem de bem, em esforços diários. Porque se pensarmos bem, 1/3 aproximadamente das horas de uma encarnação humana qualquer, nós estamos inconscientes, em sono fisiológico mais ou menos profundo, mas podendo viver. Outra questão que tem a ver com o nosso tema, quanto à valorização da vida como caminho para a felicidade. Nós aprendemos com Jesus, dizíamos antes, que a felicidade não é deste mundo. Mas há inúmeras questões que, diante do cenário geral, significam felicidade. Felicidade até material, mas a que mais importa não é esta. É a felicidade que nos remeta à plenitude. Plenitude de verdade só no grande futuro. Mas plenitudes possíveis, todos nós podemos obtê-la. Tudo depende de maturidade, tudo depende de consciência, tudo depende de estudo, de preparo, de dedicação. E quando nós falamos sobre evolução espiritual, qual é a ideia que nós todos temos? Nós temos a ideia de que os mundos superiores, como aprendemos com Kardec e os espíritos da codificação, na hierarquia dos mundos, nós temos, depois de um mundo primitivo,
ele evolui para o que somos hoje, expiações e provas, há de se tornar qualquer mundo nesta fase em mundo de regeneração, algo que é um projeto para dezenas de milhares de anos. Mais adiante, mundo ditoso ou feliz, e muito mais adiante, então, mundos puros. Então, nós temos aí uma perspectiva para o grande tempo do amanhã, mas o amanhã ele é construído agora. Nós nunca chegaremos lá num salto evolutivo. Nós, ao contrário, vamos vivendo dia após dia, encarnação após encarnação, em cada uma das erraticidades diárias e aquelas típicas entre uma vida e outra. Então, a ideia qual é? Nós precisamos investir nesta maturidade, no autoconhecimento, na busca de nós nos conhecermos para que nós saibamos nos melhorarmos, nos transformarmos para e passo, com esforços que ninguém fará por nós. Então, há aí um grande convite ao aprimoramento. Essa felicidade é interessante recordar. Os espíritos nos lembram disso na literatura e em reuniões de estudos. A ideia de que é uma construção. A ideia de que se eu me vejo procurando apenas questões para mim mesmo, e muitas vezes, claro, para os meus amores, a minha parentela biológica, física, a minha parentela espiritual, eu já vou fazendo algo que tem toda uma importância. Mas quanto mais nós nos valemos dos grandes exemplos, dos espíritos que estiveram na Terra e que viveram as suas vidas ensinando sobre o verdadeiro sentido da felicidade e da vida, nós vamos vendo o quanto eles trabalharam pelas comunidades, pela grande sociedade, pelos seus países onde eles viviam. Então, estes são exemplos maravilhosos. E nós precisamos nos valer daquilo que são as exemplificações mais extraordinárias. Então, eu não posso concentrar, eu diria, todos os esforços ao longo da esteira do tempo, tão somente pensando numa autorrealização, se esta não envolve a realização dos demais. A minha felicidade, para que ela seja um tanto mais ampla, mais constante e definitiva, ela deverá obrigatoriamente relacionar-se com a felicidade alheia. Enquanto o meu egoísmo me fizer voltar as minhas atenções para apenas realizações humanas convencionais e convencionais de um mundo atrasado, que importa isto para o meu grande futuro? E quando eu procuro fundir, entrelaçar o meu presente e o meu futuro ao de todos. Como eu posso pensar e ser útil aos que estão na minha vizinhança física, na minha vizinhança espiritual, e daqui para o grande todo? Então, quando nós trabalhamos a questão das virtudes e dos vícios, isto é tudo
Então, nós temos más inclinações, nós temos uma vida que ainda é resultado de todo um longo período de estagnação espiritual, moral, mas nós temos como que, uma vez cristãos, espíritas ou não, e também oriundos de outras crenças que envolvam do mesmo modo religiosidade e espiritualidade, e eu me refiro ao judaísmo, ao islamismo, porque todas as crenças são boas, são úteis. Tudo é luz da humanidade, luz para a humanidade, luz que vem do próprio Cristo, que nos foi enviando diversos emissários ao longo da nossa história terrena. Com que finalidade? Despertarmos para aquilo que é muito além do que nos parecia o mais importante. E para bilhões até hoje, continuam parecendo a única coisa que se deva buscar. Então, uma ideia para nós continuarmos refletindo sobre tudo isto é a ideia das virtudes que nos são como convites ao bem, ao progresso e à felicidade futura. Na Terra, no mundo espiritual. De volta à Terra, de volta ao mundo espiritual. Num processo que vai durar muito tempo, que é algo incessante, mas que quando nós chegamos a tal plenitude, nós não reencarnamos mais e não viveremos na Terra as vicissitudes próprias deste mundo tão atrasado. Então, eu costumo lembrar, não é, de uma tríade devastadora que nos causa muitas dificuldades: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Mas, sobre isto, nós seguimos um pouquinho depois, e eu queria que a nossa anfitriã, a Evanise, pudesse talvez nos trazer alguma questão, alguma reflexão. Por favor, Evanise. Obrigada. Sim, ouvindo suas considerações, Sérgio, dentro de uma avaliação de nós como espíritos imortais, pergunto como nós, pais, podemos melhor auxiliar os nossos filhos o conceito de valorização da vida como caminho de felicidade? Como melhor podemos estar contribuindo nessa fase tão importante? Ao mesmo tempo, também pergunto, caso nossos filhos apresentem, que são espíritos imortais, apresentem tendências suicidas, tendências ao desânimo, tendências à indiferença moral, como melhor auxiliá-los nesta fase inicial para a aprendizagem da valorização da vida, já que a reencarnação objetiva isso? Poderias desenvolver? Muito bem, Evanise. Vejamos, então. Uma primeira ideia é que há uma expressão conhecida: nossos filhos são espíritos. Cada um deles é um ser divino em particular, que se fazem parte do nosso contexto familiar. Eles têm obrigatoriamente um vínculo importante conosco, variando um pouco, mas em geral estão fazendo parte da nossa família em função de uma herança de vínculos antigos. Então, os pais têm uma enorme responsabilidade em relação a todos, mas sobretudo em relação aos seus filhos. Nós também nos lembramos, né, Evanise, que há pais e pais. Há de tudo no mundo. Mas se nós somos pais espíritas, a nossa como que compreensão, o nosso entendimento, ele é muito mais abrangente e profundo. E daí a nossa responsabilidade ser muito maior. Eu costumo lembrar com os amigos que cada pai ou mãe pode falar de espiritualidade, pode
cultivar com as crianças e jovens o evangelho no lar, que na forma simples são gotas de luz do evangelho do Senhor que vão sendo oferecidas aos corações das crianças e jovens. Então, pais espíritas têm como que uma responsabilidade muito grande no sentido de auxiliarem as crianças e jovens a conhecer os conteúdos libertadores da doutrina espírita. Aqueles que podem mudar a percepção da vida e do mundo para qualquer ser humano, sobretudo para aqueles que convivam conosco. Também é importante lembrar, né, Evanise, que mesmo de posse de algo da doutrina espírita, mesmo como aprendizes que nós somos, nós também precisamos pregar pelo exemplo. Nós devemos oferecer os conteúdos de forma ao acesso a informações dos conteúdos doutrinários, mas às vezes as atitudes, os gestos, as palavras, a convivência na sua qualidade, às vezes fazem muito mais efeito construtivo do que meramente a teoria. Nós não podemos viver a incoerência dentro de casa ou em qualquer lugar. Nós não podemos ser uma pessoa a falar alguma coisa de um certo modo, mas no dia a dia, na prática, revelarmos aí sim as nossas muitas deficiências. Então, isso é muito comum ainda hoje. Mas a outra questão é a questão do diálogo. O exemplo conta muito. A palavra de instrução conta muito. Mas nesta questão da palavra, a convivência, o diálogo, não é? E a percepção da importância de cada pai ou mãe de observarmos o dia a dia das crianças e jovens. Porque muitas vezes eles são, em algumas culturas da Terra, alguns países, deixados muito como que sozinhos, a partir de uma certa idade biológica, cronológica. E aí eles vão enveredando por caminhos, muitas vezes que não são os melhores, em função do que eles buscam na internet, da convivência com colegas de escola e vice-versa, aqueles colegas de lá com os nossos filhos e filhas, de tal maneira que hoje, não é, Evanise, nós temos toda uma sorte de preocupações por causa da má qualidade do que é acessível a crianças e jovens nas televisões, nos programas de TV aberta, de TV fechada, né? Como também por causa de tablets, de telefones celulares, porque todo esse conteúdo é um conteúdo muito questionável e é um conteúdo que muitas vezes leva a uma desvalia das relações familiares, da vida humana, e vão criando, como você sabe, sementes que não são de luz, são de trevas. Por quê? Porque na Terra, ainda impera, vamos dizer, uma condição de espíritos que são contrários a Jesus, que querem ver a infelicidade, a destruição das instituições humanas, sobretudo a mais importante delas, que é a instituição familiar. E uma criança que adoece, um jovem que passa a apresentar um transtorno moral qualquer, ele vai ser objeto das nossas atenções, mas o ideal é a medicina preventiva. E aí nós de volta temos que buscar, não é, a bússola, o norte da bússola para uma vida familiar com mais harmonia possível, através das questões espirituais. E são gotas, né, que nós devemos trabalhar com as crianças e jovens todos os dias, sempre oferecendo o nosso melhor em termos de tempo, de energia, de atenção,
de mostrarmos para as crianças o quanto nós queremos estar presentes, mostrando também para eles o que é o certo, o que é o errado, o que gera prejuízo, dor e infelicidade, e o que leva em parâmetros de vida eterna ao que é o que todos desejariam intimamente, que é a felicidade real. Então, essa é uma questão muito séria, Evanise, e eu me lembro de uma leitura até recente, em que nós vamos ver na Revista Espírita, lá em 1866, portanto, num período que ainda Allan Kardec estava encarnado. E aí, mensagens dos benfeitores, que estão claramente nos conteúdos doutrinários. Só para você ter uma ideia, e os amigos também, eu estou com esse texto aqui ao lado, e eu selecionei dois pequenos parágrafos. Reticências. Vejam, amigos, desvairados correrão à sua própria perda. Adultos, ou quem forem, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da regeneração. Mas veja o próximo parágrafo. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais. Ou seja, amigos, há mais de um século e meio, a espiritualidade envolvida com Kardec, eu diria, o espírito de verdade, conhecendo que mundo era este, que é o mesmo de agora, eles nos estavam alertando para a ideia de que viria um tempo, que é o tempo atual, que vai sendo algo de transição para o limiar de uma regeneração, de tal maneira que nós viveríamos situações muito difíceis. Por quê? Porque crianças e jovens, mas adultos também de agora, também são espíritos com grandes dificuldades, que vêm para a vida familiar necessitando muito dessa assistência, dessa supervisão, desta dedicação dos pais, dos tios, dos irmãos mais velhos, dos avós, mas, sobretudo, das mães e dos pais, para que eles possam ter essa sustentação moral, essa orientação para o bem. E nós nos lembramos, talvez, não é, desse empreendimento maravilhoso que é a evangelização. São as campanhas de evangelização da infância e da juventude nos moldes que o movimento espírita procura promover. Mas, independente de cada criança ou jovem estar ou não fazendo parte de um grupo de evangelização, de uma instituição qualquer, a mais importante instituição é o lar. E pais e mães espíritas têm uma responsabilidade muito grande. Nós nunca podemos esquecer isto. Crendo que mais cedo ou mais tarde tudo ficará bem. Pelo contrário, nós temos que agir preventivamente desde muito cedo. E na medida que encontrarmos qualquer indício de que algo não vai bem nesse sentido, sermos bem amorosos, objetivos, fraternais, paternais e tratarmos de oferecer ainda mais uma contribuição
ou buscarmos ajuda externa de profissionais de saúde que sejam competentes para ajudar os nossos jovens e as nossas crianças. Muito obrigado. Se queres prosseguir no seu raciocínio das virtudes, agradecemos. Obrigada. Então, meus amigos, nós gostaríamos de lembrar que, como a espiritualidade nos adiantava, né, naquela época, mais de um século e meio, nós estamos vivendo uma época muito diferente, por um lado, né? Há toda uma capilaridade em relação tanto ao conhecimento que edifica, que constrói, como também a inúmeras questões que primeiro revelam, muitas vezes, quase que como uma indigência moral de boa parte da humanidade, como também a perspectiva de encontrarmos inúmeros movimentos de grupos, de instituições, de religiões, de crenças que procuram nos trazer uma ideia sobre a valorização da vida, sobre a ideia do que realmente nós podemos vincular à palavra felicidade. Então, reparem, nós estamos como que cada vez mais, ainda mais se espíritas, tendo uma ideia das dificuldades do mundo onde nós vivemos. Isso tudo nos traz um convite, nos traz uma ideia do quanto nós temos que ser mais ainda dedicados ao bem comum, abstraindo-nos muitas vezes de buscas pessoais de realizações, entendendo que como algo tão lindo da providência divina, quando o ser humano se torna consciente de que a felicidade alheia é a sua, que ninguém será como que mais feliz ou em vias de conquistas mais adiantadas e de plenitude se nós não nos ligamos a sermos melhores, não para sermos intrinsecamente felizes, mas conscientes e dedicados a todo esse imenso cenário de dores que a humanidade apresenta hoje. Nós nos lembramos que a população da Terra, ela cresce sempre. Então, hoje somos 8 bilhões, mas os espíritos são os mesmos. E a ideia também de ser lembrada é de que quando nós voltamos para o mundo espiritual ao desencarnarmos, nós nos lembramos que a grande maioria vive um arrependimento. Isto quanto ao retorno por mecanismos naturais. Mesmo assim, quando diante do que nós vivemos nesta última existência, tanto quanto em relação ao que nos damos conta ao chegarmos conscientes ou a adquirirmos consciência na vida após a morte, nós nos damos conta de quem somos um pouco mais e melhor e vivemos o dilema do arrependimento e aquele pensamento no sentido de o que nós fizemos das nossas vidas. A doutrina espírita veio neste sentido, de permitir que nós estejamos conscientes da melhor e do maior alcance possível, ainda durante a vida física, para que nós mudemos a nossa maneira de viver o quanto antes. Nós modifiquemos a nossa realidade, não a essência, mas a ideia de quem nós temos sido, do que resultou de todas as nossas vidas até hoje e que, portanto, é o que somos agora.
para que nós tenhamos uma ideia melhor dessa realidade com vistas ao futuro. Então, esse conhecimento, poucas pessoas, além dos espíritas, têm condições de buscar, obter na vida presente. A grande maioria só vai se dar conta depois de mais uma etapa, não digo perdida, porque sempre há algum proveito, né, dentro desse processo individual a cada reencarnação, claro, mas aquelas etapas mais positivas, aquelas questões morais que nós podemos obter, como que a partir de esforços conscientes, isto tudo nós vamos obtendo na medida que nós nos empenhamos mais. Então, felicidade é coisa para ser debatida em grupos de estudo, em grupos de atividades religiosas, estudos filosóficos. E querem ver que coisa curiosa, como médico, hoje nós vivemos, já conversamos um pouco sobre isto em outros momentos, mas a medicina atual, ela vem ganhando os benefícios de um amadurecimento espiritual que está sendo permeado pelo mundo inteiro. Então, em termos de uma medicina histórica, onde os médicos e profissionais de saúde, terapeutas de um modo geral, até então apenas enxergavam o corpo humano, o corpo físico, a vestimenta física, na verdade, hoje isso tudo está mudando. E não está mudando por uma crença mística de um grupo ou de outro em qualquer lugar do mundo. Seja no Reino Unido, seja num país latino-americano qualquer. É um ganho da medicina, em definitivo, e da medicina do planeta. Então, hoje nós trabalhamos com espiritualidade na prática médica. Seja meditação, oração, seja o perdão, a gratidão e todos aqueles elementos que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, especialmente à luz do Espiritismo, como ele, o médico divino, já naquela altura, há 2000 anos, procurava mostrar aos cristãos. E agora a medicina, que é uma das ciências mais importantes na Terra, porque a Terra é um grande hospital. Nós estamos trabalhando no dia a dia. Então, esta espiritualização, esta luz que se derrama sobre a arte de curar, ou de buscar a cura dos males da alma e dos males do corpo, tudo isto tem a ver com a importância da prevenção do suicídio. Tudo que se refira à espiritualidade em moldes concretos, em questões que nos permitam uma visão melhor, e eu diria, mais definitiva da realidade, nós estamos em favor da vida. Por quê? Porque a ideia da transcendência, a ideia da sobrevivência da alma para aqueles que estão tendo como que ideações suicidas, pensamentos suicidas, alguns até que já pensam em planejar a própria morte. Há outros que, em menor número, já tentaram uma vez ou duas a desencarnação prematura. A espiritualização de tudo é um freio nesse sentido. Porque a grande maioria dos que cometem suicídio no mundo, ou dos que pensam em fazê-lo, não tem uma ideia razoável, uma ideia boa, uma ideia satisfatória em relação à vida. E aí, naturalmente,
para não continuarem a sofrer o que estão sofrendo hoje, que não compreendem as razões, não têm a menor noção do que seja uma expiação, uma prova, as suas origens, porque as vidas passadas, onde tudo isto foi como que ensejado, promovido para a colheita de hoje, a semeadura houve outrora, como não há essa ideia, eu diria que 99% das pessoas que cometem ou pensam de cometer suicídio não conhecem as coisas básicas que os espíritas conhecem. Por isso que se nós podemos fazer algo, além de outras questões, para mudarmos o quanto antes esse cenário, como nós somos muito poucos, que nós possamos espraiar a semente do Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque estaremos ampliando, né, essas luzes do Consolador. E o Consolador é o Cristo. Ele não pode vir como ele veio há 2000 anos por agora. Talvez não possa fazê-lo por milênios ainda. Mas a ideia qual é? Ele já está. E como que ele está? Pelo legado extraordinário em prol do avanço moral da humanidade, porque com o avanço moral há naturalmente a valorização da vida, na busca pela felicidade. Então, essas questões, se nós queremos ser úteis, amemos de mil formas, porque há muitos amores, mas amemos examinando dentro de nós isso tudo, iluminando-nos como seres humanos, filhos de Deus, não para nós, porque a felicidade que importa não é a nossa, é a dos outros. Nossa imensa gratidão, Sérgio. Estamos cientes do nosso tempo, que estamos chegando no término hoje, com muita gratidão em nossos corações, agradecidos pela tua presença e os demais, e deixamos os momentos finais para suas considerações finais e também a nossa prece de encerramento. Pode ser? Pode. Olivanice, muito obrigado a você, obrigado aos amigos e às amigas que possam estar nos acompanhando até agora, que nós continuemos nos abraçando assim em torno de temas que tragam a valorização daquilo que mais importa, que é a vida humana, o espírito imortal e a busca pela sua felicidade. Que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos nos empenhar num trabalho cada vez mais abrangente, muito além das palavras, muito além das reflexões comuns, mas buscando mil formas, não é? Cada um de nós de sermos como que trabalhadores humildes, mas muito devotados, porque a devoção que permanece, ela ensejará o nosso próprio progresso, as realizações melhores, e o mundo inteiro pode ganhar com isto, tanto quanto nós aproveitamos o empenho de tanta gente que nos cuida de longe ou de perto. Então, eu gostaria de convidar a todos para que possamos agradecer a Deus pela vida, possamos lembrar sempre da excelsitude do Divino Mestre Jesus, que é uma criatura extraordinariamente bela e diferente de tudo e de todos que nós poderíamos conceber. Que possamos buscar conhecê-lo melhor, tanto quanto os seus maravilhosos ensinamentos, que são exatamente a luz para o mundo. Agradecemos o carinho de todos que estamos hoje juntos. Que nós possamos nos despedir em paz e que a espiritualidade que nos acompanhou até aqui, nestas reflexões, eles sigam abençoando a Terra, promovendo a paz
para o mundo inteiro e nos dando tempo e condições de irmos progredindo na direção de construirmos um mundo melhor e mais feliz. Que assim seja, meus amigos. Mais uma vez, nossa gratidão a você, Sérgio, e a todos que estiverem conosco, cientes que vamos ter outras oportunidades vindouras para outras tantas reflexões. Que Jesus te abençoe, tua família, e até breve, tá bem? Fica com Muito Deus. E nós obrigado. outros vamos estar juntos nessa quarta-feira, às 8 horas, horário de Londres, com o nosso estudo Evangelho e Mediunidade em Minha Vida. Muita paz a todos, uma boa noite. Até mais. Papai.